Um grande muro, uma cerca amigável ou uma divisão confusa onde a gente não sabe onde termina os limites de um e começa os limites do outro. A gente vai entender juntos nesse vídeo os 3 tipos principais de limites nas relações familiares. Nossos primeiros relacionamentos nascem na nossa família e é ali que a gente aprende pela primeira vez o que são limites e qual a forma que a gente pode se relacionar com os outros. Ao longo da vida, a gente vai conhecendo novos exemplos e novas formas de se relacionar e vai expandindo fronteiras, vai entendendo que para além daquilo que a gente conhece como relacionamento, existem outras formas da gente se relacionar e da gente conviver com as pessoas. As famílias são muito diferentes, o que traz uma riqueza para a nossa vida, ao mesmo tempo em que torna difícil e desafiador o processo de se relacionar. A nossa conversa de hoje é sobre os limites nas relações familiares, sobre como que cada família pode ter aí um padrão de funcionamento na hora de se aproximar mais uns dos outros ou de se afastar mais. A gente vai falar sobre os 3 tipos de fronteiras ou limites nas relações familiares. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou a Ana Streit, sou psicóloga e aqui no canal eu falo sobre conexões saudáveis, sobre psicologia e sobre formas mais funcionais da gente lidar com os desafios da vida. Se tu não for inscrito ainda, fica o convite para que tu te inscreva. Já deixa teu like nesse vídeo, ajuda bastante o conteúdo a chegar em novas pessoas. Os principais tipos de limites nas relações familiares se dividem em 3. O primeiro deles são limites não claros ou difusos. Aqui a gente está falando em uma divisão misturada e emaranhada, onde a gente mal sabe onde começa o espaço de um e onde termina o espaço do outro. É uma grande mistura, é um grande bolo. Um outro tipo de limite são as fronteiras rígidas. São fronteiras que eu chamei no início do vídeo de grande muro. É como se as pessoas fossem tão separadas e tão individualizadas que ficasse difícil a conexão. E entre esses 2 polos, a gente tem os limites saudáveis, que são uma cerca amigável. É onde um espaço onde a gente consegue ver a individualidade de cada membro da família, mas também a gente consegue ter um espaço saudável e seguro de conexão e de aproximação. E a gente vai falar nesse vídeo sobre cada um desses limites para que a gente possa entender e caminhar aí rumo aos limites saudáveis nas nossas relações. Começando com as fronteiras difusas ou os limites não claros. Aqui a gente vai falar num grande emaranhamento, onde a gente não consegue ver onde que termina o espaço de um e começa o espaço do outro. Aqui é uma grande mistura e as pessoas têm dificuldade em se separar, em ter os espaços individuais, ver os espaços individuais como espaços saudáveis, espaços essenciais para um desenvolvimento humano saudável e fortalecido. Nessas relações é muito comum um sentimento de traição, caso a pessoa tenha segredos, tenha privacidade, tenha preferências e particularidades. É como se a família fizesse uma pressão para que o espaço individual seja cada vez menor, como se cada vez as pessoas tivessem que estar mais juntas, mais sabendo uma da vida das outras, mais conectadas, mais emaranhadas e misturadas. É como se as pessoas se sentissem culpadas caso elas tenham espaço individuais, caso elas tenham outras relações para além da família, como se tivesse uma sensação de demanda. Eu sempre tenho que passar mais tempo com os meus pais, eu tenho que passar mais tempo com a minha mãe, eu tenho que passar mais tempo na sala conversando com todo mundo. É aquela família que quando a adolescente ou a criança está no quarto, a família já vai lá, a mãe já vai lá e chama já, como se fosse uma ofensa. Ai, tu ficou muito tempo no teu quarto. Então, nesse tipo de fronteira, né, os limites não claros, acontece isso, essas constantes invasões, essa constante pressão por estarem juntos e emaranhados. Nessas relações há uma grande comunicação, então as pessoas se falam o tempo todo, tem uma interação bastante grande, ao mesmo tempo em que faltam espaços individuais e privacidade. Além disso,
há muita preocupação dos membros entre si. Então é como se houvesse uma sensação e no ar assim um sentimento de preocupação, de medo. Se a pessoa se individualiza um pouquinho, né? Se é um filho que, por exemplo, sai com o namorado ou com a namorada, a mãe já fica, ai, será que tá tudo bem? Que horas vai voltar? Como vai ser? Será que tá bem? Já manda mensagem para aquela pessoa que tá fora, né, do emaranhado. Então, existe essa tensão no ar para que mantenha ali o emaranhamento. Nessas relações a gente vê bastante dificuldade de adaptação às mudanças. São aqueles pais que sofrem em demasia se o filho se forma na faculdade e tem vontade de morar sozinho, ou com a chegada de um outro membro, por exemplo, um namorado ou uma namorada do filho, ou algum amiguinho. Então, existe muita dificuldade nas etapas progressivas e saudáveis no desenvolvimento do ciclo vital. E um problema importante que a gente vê é a família responder com bastante rapidez e intensidade a qualquer movimento de um dos membros. Então, não tem uma naturalização dos problemas, não tem uma naturalização do distanciamento. Qualquer mínimo movimento ali para fora, né, que um membro tenha, que é um movimento saudável, já é visto pelos outros membros da família com grande intensidade, com grande alarme, e aí acaba que essa sensação de tensão fica no ar. E é importante a gente destacar que essa forma de se relacionar da família não quer dizer que esses vínculos sejam seguros. Por mais que as pessoas estão o tempo inteiro juntas, não quer dizer que elas tenham um vínculo forte e seguro o suficiente. Justamente esse emaranhamento coloca a força do vínculo à prova, porque em qualquer mínimo distanciamento é como se a relação já estivesse em perigo, já existe um grande conflito, um grande problema no ar. E o que é um vínculo seguro, né? Um vínculo seguro é um vínculo que permite afastamentos saudáveis e que a gente tenha a segurança do vínculo, apesar de não estar na presença física do outro. É o conceito de base segura do Bowlby, que é, apesar de eu não te ver, eu sei que eu tenho meu vínculo contigo e que esse vínculo é seguro e garantido, que eu não preciso estar colada contigo 100% do tempo para me sentir importante, para sentir que o nosso vínculo importa e que é seguro e que é estável. Aqui no canal tem um vídeo super legal do esquema de emaranhamento, que se tu te identificou com esse estilo de limites, né, as fronteiras difusas, talvez esse vídeo também vai fazer sentido e pode te ajudar a enxergar melhor essas questões de mistura aí, né, do emaranhamento nas relações. E para a gente entender as fronteiras difusas, é como se a gente fosse ver que não tem cerca, não tem divisão. É como se fosse um grande terreno com muitas casinhas pelo meio. A gente não consegue ver qual que é o espaço de cada casa, qual que é o terreno de cada casa. É um grande amontoado, né? E até famílias emaranhadas é bem comum a gente ver que constroem mesmo muitas casas no mesmo terreno, assim como se fosse uma grande vila aquilo, né? Dando sequência, então, a gente tem os limites rígidos, que é o grande muro. Aqui a gente vê uma ênfase na individualidade. Então, diferente do que a gente estava falando anteriormente dos limites difusos, nos limites muito rígidos a gente vê uma desconexão. A gente não vê aquele misturado, mas a gente também não vê a conexão. Então, aqui a gente vê muito bem cada pessoa, cada indivíduo ali da família, mas a gente não consegue ver o pertencimento e o vínculo. Então, existe uma evitação, uma desconexão desse afeto, desse elo. Então, são pessoas que estão muito desconectadas, estão muito separadas. Nas fronteiras rígidas, a gente não vê um espaço de socialização, um espaço de conexão. E isso faz com que as relações acabam ficando mais rígidas, mais frias, sem tanta conexão emocional e sem tanta intimidade e proximidade. Nessas relações, as pessoas estão desligadas ou afastadas da relação, né, do que une elas, da família, enfim. Aqui a gente vê uma comunicação muito difícil, onde as pessoas não negociam, não abrem mão dos seus pontos de vista. É cada um ali lutando para fazer valer a sua vontade. A gente não vê muita colaboração e muita negociação.
Nessas relações, a gente vai entender que o espaço individual não permite a construção e o fortalecimento da relação, do espaço da relação. Então, é bem o contrário do que a gente viu nas fronteiras difusas, onde a relação toma uma parte muito grande e o espaço individual, um espaço muito pequenininho. Aqui é o contrário, o espaço individual tem grande espaço, né? E o espaço da relação é muito pequenininho, quase imperceptível. Nessas relações das fronteiras rígidas, a gente vê uma perda da função protetiva da família. Então, o que a gente espera da família, né? Que a família ofereça apoio, estabilidade, proteção, ajuda, colaboração. Quando as fronteiras são muito rígidas, a gente perde isso. É como se fosse um desamparo, é como se fosse cada um por si e Deus por todos. Então, a gente não consegue ver ou sentir esse apoio, esse respaldo, essa ajuda, né? A gente fica mesmo pessoas ali mais autossuficientes. E diante de problemas, como a gente vê as famílias com fronteiras rígidas respondendo? A gente vê que é muito pobre a resposta e acontece de mesmo um estresse em um dos membros da família, né, mesmo a necessidade de um dos membros da família, como não suficientes para poder penetrar as fronteiras rígidas. Então, mesmo que alguém sofra, mesmo que uma das pessoas esteja com problemas, é muito difícil que os outros membros se empatizem, se solidarizem, né? Realmente arregassem as mangas para ir ao encontro dessa pessoa que está precisando. E ainda nas fronteiras rígidas, é importante poder colocar para vocês que às vezes essa forma de se relacionar mais afastada e desconectada dos membros da família acontece como uma forma de proteção a abusos. Então, às vezes, para fugir do emaranhamento, se é um contexto de abuso, de violência, as pessoas colocam essas fronteiras mais rígidas como forma de se proteger, porque elas não conseguem estabelecer sozinhas os limites saudáveis, então acontece de colocar esse grande muro como uma forma de não permitir a invasão, de poder proteger a dignidade e a integralidade dos membros, né? Então, às vezes acontece isso, a gente vê as fronteiras rígidas como uma forma de proteção, uma forma de garantia de direitos. E por fim, a gente tem os limites claros. Aqui a gente tem uma cerca amigável, que é o ideal, né? O estilo de fronteiras nas relações que todo mundo merecia poder viver. Aqui a gente vê uma cerca amigável, uma cerca ali com um portãozinho que a gente consegue abrir, passar, se visitar, ao mesmo tempo que pode voltar para o nosso individual, né? A gente pode voltar para o nosso espaço seguro e autônomo. Nesse estilo de fronteira e nessas relações, a gente vê limites claros, a gente vê respeito, a gente vê sim a construção de autonomia e de espaços individuais, onde cabe as preferências e as limitações de cada um, mas a gente também vê um espaço importante de conexão, de zelo, de pertencimento. Aqui a comunicação é clara, é transparente, é leve, a gente pode sim ter outras relações, a gente pode sim discordar de alguns pontos, mas a gente sabe que o vínculo é seguro, a gente sabe que a relação é forte, apesar das diferenças, que a gente não precisa ser todo mundo igual, todo mundo gostar da mesma coisa para que a gente se ame, né? Como se existe sim o espaço das diferenças, mas ainda assim as relações, a comunicação, o pertencimento acontece. Limites saudáveis vão nos proporcionar relações mais saudáveis, leves e fortalecidas. Por isso que a construção e a aprendizagem de relações onde a gente possa viver fronteiras saudáveis, limites saudáveis, é tão importante. Estabelecer nossos limites de forma saudável, poder construir fronteiras saudáveis com as pessoas que a gente ama, é cuidar da nossa saúde mental e é cuidar da saúde mental das pessoas que a gente se relaciona. Muitas vezes, dependendo da nossa história de vida, a gente vai ser ali pioneiros diante do estabelecimento dessas fronteiras saudáveis. E também, às vezes, alguém tem que levar a lanterna e iluminar os caminhos para todos aqueles que vierem depois, até que essa lanterna possa trocar de mão. Quero encerrar esse vídeo com uma frase do Carpinejar que diz que liberdade é ter um amor para se prender. Que a gente tenha liberdade para exercer nossa autonomia, que a gente tenha liberdade para ser quem a gente é, e ao mesmo tempo que a gente possa ter segurança de se prender em um amor saudável
que não vai nos prender como prisioneiros, mas vai nos prender por segurança, por cuidado, por zelo e com um vínculo seguro que nos permita também sair dessa prisão, né? Que nos permita circular em ambientes de forma individualizada, sem que isso seja uma ameaça para a relação ou uma ameaça para o vínculo. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para ti e que te ajude no estabelecimento de limites e fronteiras mais saudáveis com as pessoas da tua família e com as pessoas que tu ama. Tu chegou até o final desse vídeo, eu quero te convidar a conhecer o meu portal de conteúdo que se chama Palavras que Conectam. Lá a gente aprende sobre assertividade e sobre formas mais saudáveis da gente poder comunicar os nossos desconfortos, incômodos, necessidades e vontades nas nossas relações mais íntimas. Então ajuda muito no estabelecimento desses limites saudáveis também, quando a gente tem recursos e habilidades na hora de falar e ouvir. Então fica aqui o convite para que tu possa conhecer. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Muito obrigada pela companhia até aqui. Se tu não for inscrito no canal, já aproveita para te inscrever e deixar o like nesse vídeo. Um super beijo e até o próximo!